Bem-vindo ao nosso tema 4, responsabilidade social. É uma introdução que estamos fazendo neste momento. A responsabilidade social é algo essencial para as organizações, assim como para os indivíduos, porque convivemos em sociedade e temos, obviamente, responsabilidade perante a sociedade. De modo que o comportamento, tanto das organizações como dos indivíduos, ele afeta as outras pessoas. E a sociedade cobra um comportamento responsável das pessoas e das organizações, né, através do ativismo político, da imprensa, da legislação e da atuação dos parlamentos. Vou tentar explicar para vocês de um modo claro algo que está acontecendo atualmente no Brasil. Proteger-se da Covid virou um problema mundial. E aqui no Brasil, tem pessoas que entendem que não tem que ter nenhuma responsabilidade com isso, né? De modo que, ao não usar máscara, promover aglomerações, ele está contribuindo para que o vírus passeie de pessoas para pessoas com uma velocidade muito maior. Se, e de maneira responsável socialmente, todas as pessoas que cumprem os protocolos, usando máscara, não promovendo aglomerações, enfim, né, cuidando para que não prejudique o próximo, não prejudique as próximas pessoas. Isso chama-se responsabilidade com a sociedade. As empresas também têm esta responsabilidade perante a sociedade, tanto que muitas delas têm atuado com propaganda no seu ambiente de trabalho, promovendo os cuidados devidos para que as pessoas não se contaminem e não prejudiquem ainda mais a sociedade, a nossa economia, etc. A diferença é que as empresas estão cumprindo o que é sua responsabilidade social. E quem não faz isso está tendo uma atitude de irresponsabilidade, um irresponsável perante a sociedade. Existem duas doutrinas que interpretam a maneira como as empresas veem a responsabilidade social. De maneira bem sucinta, vou aprofundar mais nos próximos slides, mas a doutrina da responsabilidade social leva as organizações, que são instituições, que usam recursos da sociedade, portanto, por usar esses recursos, ela se sente responsável com a sociedade. E enxergam que o papel da empresa não é apenas ter lucro, é aumentar a riqueza social. Já a doutrina do interesse do acionista, possivelmente nem todos sabem o que é um acionista. O acionista é um dos nomes dados a proprietários de uma empresa. Empresas de capital aberto, ela tem ações negociadas, muitas delas negociadas na Bolsa de Valores, onde os cotistas ou as pessoas que donas dessa empresa são seus acionistas. Né? Mas pode ser que a empresa tenha um dono só, enfim, é nesse sentido que está a palavra acionista, né? Do proprietário da empresa e não dos empregados, dos consumidores, de outras pessoas.
né, que tem interesses, claro, nos negócios de uma empresa, mas os acionistas têm um objetivo muito maior, que é ter lucro. Então, essa doutrina, né, ela pensa as organizações são responsáveis, né, apenas perante seus acionistas. Opa! Nada de pensar em aumentar a riqueza da sociedade. Não, é dos acionistas. O lucro é o objetivo maior, né? Quando fala assim, maximizar o lucro, significa trabalhar para reduzir custos e aumentar os preços ou a receita de maneira que o lucro cada vez fique maior numa organização. A responsabilidade pelos problemas da sociedade é do governo e dos cidadãos, não é da nossa empresa, né? Bom, perceberam que tem uma pequena diferença. Aqui, problema social é da sociedade, né? Aqui, a empresa tem um papel de aumentar a riqueza da sociedade, trabalhar e ser responsável para a sociedade onde ela pertence. Basicamente, são essas as duas diferenças, né? E pretendo que vocês entendam durante a aula de hoje o porquê disto. Vamos lá. Andrew Carnegie, né? É um escocês, mas viveu nos Estados Unidos. Ele fundou a US Steel, aço, uma empresa de aço, né? Uma empresa produtora de tubos de aço, trilhos e tubos de aço, né? Principalmente na época. E ele publicou o livro O Evangelho da Riqueza. Olha só, ele era rico e quis colocar, né, a maneira dele pensar, né, de uma maneira voltada para as religiões. Nesse livro, ele estabelece os dois princípios da responsabilidade social corporativa naquela época, final do século XVIII, início do século, final do século XIX e início do século XX. Né? A responsabilidade das empresas é fazer caridade e zelar. Como assim? Vamos avançar um pouquinho então. Né? Essa é a origem da responsabilidade social. Né? Ele criou esses dois princípios, como vocês podem perceber, é uma visão considerada paternalista, onde o proprietário da empresa ou os acionistas, né, eles agem como se fossem pais da sociedade, uma vez que eles têm algo em grande quantidade que as outras pessoas não têm, chamada dinheiro. Né? Eles falavam que os indivíduos mais afortunados devem cuidar dos menos afortunados. Né? Então, por quê? Não dá para empregar todo mundo, tem gente doente, né? Os portadores de deficiências, né? Ele na época falava físicas, mas existe hoje o conceito de portador de deficiência é mais amplo, né? E pessoas pobres. Né? Então, como? Nós temos que dar dinheiro para esse pessoal. Né? Por quê? Eu posso dar direto ou dar para instituições que fazem caridade. Né? Agora, quem está fazendo é o indivíduo, não a empresa. Essa é a visão dele, né? E o princípio do zelo, ou stewardship, a riqueza em excesso é um fundo de confiança a ser administrado em benefício da comunidade. Opa, Deus me deu dinheiro, porque confia em mim para administrar esse dinheiro em benefício de toda a comunidade. É por isso que eu sou rico.
Percebe que não é meu caso, eu não sou rico, eu não tenho fundo de confiança para nada e nem administro em benefício da comunidade uma fortuna. Gostaria de fazer, mas não tenho e não faço. Né? O que é isso? Ora, é até um pouco, né, de pensar na vida posterior, né? Ah, tem que fazer o bem aqui, né? Foi por isso que Deus me deu esse dinheiro, eu sou rico. E era a maneira como o Carnegie pensava. É também papel das organizações aumentar a riqueza da sociedade, né? Por intermédio dessas doações, dessa participação direta, de produtos melhores, né? A sociedade também pode se enriquecer. Hoje, pensa-se, né, na responsabilidade social, né, por essa doutrina, né, as organizações provocam efeitos que nem sempre são bons para a sociedade. Nós vimos no filme lá, Home, né, que as empresas subtraem da natureza os recursos naturais, que não são infinitos, né? Processam, produzem, entregam produtos, né? E, de certo modo, ou eles estão usando de recursos que seria de todos, né? Ou da humanidade, né? Então, ele precisa contrabalançar esse prejuízo para a sociedade que ele está causando. E aí passa a ser o maior entendimento hoje de responsabilidade social. Vejam que interessante. Causar problemas ao meio ambiente e cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade ambiental, mas isso afeta toda a sociedade. Então, percebo, e de agora em diante, começa a entender que tanto a responsabilidade ambiental como a social estão muito interligadas. Olha como que a doutrina da responsabilidade social, né, trabalha. As organizações provocam efeitos que nem sempre são bons para a sociedade. Né? O que ela fala? Resíduos tóxicos, uso de recursos naturais e uma questão que é muito mais social do que ambiental, a exploração das pessoas que trabalham para a empresa, que vende o seu trabalho, né? E a empresa tem lucro sobre esse trabalho. Então, já que eu uso as pessoas e, obviamente, não dou tudo aquilo que eles produzem, né? Eu uso os recursos naturais da humanidade e posso esgotar um dia, né? Fora que eu não consigo, não é possível produzir sem impactar. Né? O pessoal fala energia limpa, né? Energia que... Gente, você tem energia mais limpa e menos limpa. Né? O petróleo é combustível fóssil, ele dá poluição muito mais forte do que a energia elétrica. Então a energia elétrica não polui nada. Sim, não polui nada, mas há necessidade de produzir represas nos rios e, portanto, segurar a água, que é um bem comum de todos, né, para a produção de energia elétrica. E esse alagamento, obviamente, impacta no
meio ambiente. Então, não existe 100% energia limpa. Você tem energia muito mais limpa e muito menos limpa. A solar, né, ela é bacana, mas olha todo o equipamento que precisa para fazer funcionar a energia solar. E armazenar energia em baterias, né, é uma solução aparentemente interessante, mas se todos pararem para pensar, resíduos de baterias são altamente tóxicos. Então, as empresas, né, elas têm lucros, tal, mas também tem uma coisa, olha, tá todo mundo reclamando de emprego no Brasil, né? As empresas possibilitam isso e pagam salários. Ora, de uma maneira ou de outra, ao transformar matéria-prima em produtos, estão gerando riquezas, tendo lucros, e parte dos lucros paga-se os fornecedores, paga-se o governo, paga-se as pessoas que trabalham para a empresa, né? Mantém uma linha de empregados diretos e indiretos, né? Que estão em outras atividades que acabam sendo beneficiados pela empresa, né? Então, ela gera riqueza e, além de tudo, distribui lucros. As organizações fornecem produtos e serviços que melhoram a qualidade de vida de todas as pessoas. O que seriam de nós sem termos os produtos fornecidos pelas organizações? Trabalham para ter qualidade. E uma coisa muito importante, o conhecimento gerado, a tecnologia gerada por investimentos feitos pelas empresas é que fazem um avanço da sociedade. Então, a ideia é essa, né? A gente beneficia porque a gente tem que compensar. Bom, agora vamos para a doutrina do acionista. É do economista Milton Friedman, muito famoso, né? É o expoente da Escola de Economia de Chicago. Até boa parte dos economistas brasileiros que passaram principalmente nos governos considerados da época da ditadura militar, eles eram adeptos da economia, da Escola Econômica de Chicago, né? Havia uma brincadeira que falava, os Chicago's Boys. E essa corrente sempre pensou na empresa como priorizando o acionista, porque se o acionista não se sentir compensado, ele nunca vai investir e nós não vamos ter emprego, não vamos ter produto, não vamos ter nada. Né? E vocês devem ver sempre na televisão, principalmente, a defesa desses princípios. Né? O pessoal gosta de dizer, se o governo fizer o dever de casa, o empresário não vai investir. Esse negócio aí de pensar no povão, o empresário não vai investir. Quando, na verdade, vocês podem ver que o empresário ele investe onde tem mercado, onde tem consumidor. Então, são ideias, né, correntes, defesas, né, mas essa corrente tem feito uma concentração de riquezas na mão de poucos, né, no mundo, ao contrário do que Keynes pensava. Mas vamos entender um pouco esse outro lado de responsabilidade social das empresas.
A obrigação da empresa é maximizar lucro. Maximizar não é vender, ter a maior receita, também ter o máximo de receita possível com o mínimo de custos. Então, as decisões de negócio no sentido de procurar as alternativas produzem o maior lucro. As empresas têm que ver, para reduzir custo. Se eu reduzo o custo, eu posso estar reduzindo o uso de mão de obra, gastar menos mão de obra, gastar menos máquinas, equipamentos da minha organização, da minha empresa, da sociedade e do meio ambiente. Percebe que na cabeça deles, a empresa, ao fazer o seu objetivo, que é maximizar lucro, ela está economizando recursos sociais. Então, as organizações não têm... que ele diz o seguinte: olha, se eu ficar preocupando com atender pobre, atender isso, vem aqui, preocupado com o meio ambiente e tal, isso não é o negócio da empresa. A empresa tem o seu negócio, que é ter lucro. E essas coisas eu tenho que deixar para quem é do ramo. Então, não tem entidades que trabalham para a sociedade. Se elas trabalham para a sociedade, igreja, entidades assistenciais, tal, tá cheio. Eles trabalham com isso. Nós vamos produzir e reduzir os gastos sociais. Então, para acordar dos problemas sociais, existem pessoas preocupadas com isso. E também a função do governo. Percebe? Essa doutrina pensa desse jeito. É bem diferente da doutrina de responsabilidade social. Agradeço a todos pela presença e espero que tenham gostado e estejam prontos, porque na próxima aula nós faremos um estudo de caso e na outra semana, quer dizer, daqui 14 dias, teremos uma prova, a prova deste primeiro semestre. Até a próxima aula nossa.